passa por uma crise, e a palavra crise no original vem de crisis, que significa oportunidade. Então a crise não te mata. A crise, para aquele que entende o propósito, ela é uma oportunidade para você ir mais além. Um dia Elizabeth conhece uma mulher que lhe ensina o poder do que, gente? Da oração. E a partir daí, ele aposta todas as fichas na sua fé, em suas orações e jejuns, a fim de salvar o seu casamento. Mas nós vamos ver agora o que significa guerra. Próximo. As guerras são conflitos armados que acontecem por diferentes motivos, principalmente por disputas territoriais. Entenda uma coisa: existem disputas territoriais. Por exemplo, o seu casamento é um território, os seus filhos são territórios, o seu trabalho são territórios, e você não pode permitir com que o mundo das trevas invada esses ambientes. Você está entendendo? Gente, nós vamos estar trazendo uma realidade do Espírito agora aqui. Tudo bem? Faz o seguinte: você fazia assim sempre para orar, você sempre fez assim, agora você vai fazer assim, faz assim. Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, que haja uma graça sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, que assim como um profeta geracional se levantou e a tua palavra foi: este homem tem espírito diferente, que aconteça assim com cada um que está aqui, Pai, nesse ambiente, essa noite, que eles saiam daqui com um espírito diferente, e eles reescrevam uma nova jornada, entendendo quem eles são, para quem eles são, e como eles vão estabelecer isso. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, reveste esse ambiente, e que ele seja tomado pela Tua atmosfera celestial, e de glória em glória sejamos transformados em nome de Jesus. Amém? Vamos para cá. Podemos mencionar que o termo guerra também é usado para fazer alusão a qualquer combate ou oposição no sentido moral e psicológico. Entendendo isso, nós estamos vivendo algumas guerras. Dentre essas guerras, nós temos uma guerra chamada uma guerra espiritual. A Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores, espíritos dominadores territoriais. Entendendo isso, você sabe que a tua luta não é contra essa pessoa que às vezes fala mal de você. A tua luta é contra aquilo que está fazendo com que aquela pessoa fale mal de você. Tudo bem? Estou dando aqui um exemplo esdrúxulo para você entender. Segundo, nós temos uma outra guerra, chamada a guerra das emoções. Entenda uma coisa: 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23, não precisa colocar, porque eu tenho muito versículo aqui, daí não vai dar certo. Mas diz que nós somos feituras do Senhor, e dentro dessa concepção de uma tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. Tudo bem? Nós somos corpo, essa carcaça aí que está do teu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é uma carcaça. Olha para ela: você é uma carcaça. É esse negócio aí, você é uma carcaça. Segundo, você precisa entender que nós somos espírito. No Novo Testamento fala sobre psique, no Velho Testamento fala sobre nefesh, que significa alma biológica, que faz parte da concepção da sua parte carnal. Nós somos uma alma eterna, que fala sobre a eternidade, e nós somos uma alma sentimento, que fala sobre emoções. E depois nós temos o espírito, que vem de Deus e vai voltar para Deus. Mas entenda uma coisa: nós estamos diante de situações e de guerras espirituais que afetam de maneira emocional, e muitos de nós nos sentimos fragilizados. Eu queria que você repetisse assim comigo: quem fracassa na oração, fracassa na sua vida. Eu não vou falar aqui para você, mas há algumas semanas atrás eu subi uma montanha, e eu confesso para você que foi o maior desafio da minha vida. Primeiro porque dentro de mim existia uma resistência, e vou confessar algo para você. Na quarta-feira foi muito difícil para mim, porque existia uma luta dizendo: não sobe, isso daí é para louco, você é doido, você tem tanta coisa para fazer, o que você vai fazer nesse lugar? Na quinta-feira já começou a mudar algumas coisas.
mas de uma maneira bastante assertiva. Tudo que a gente viveu foi espiritual. E se não fosse a oração, eu não subia aquela montanha. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu faço cardio todo dia, tá? 5:30 da manhã. Se você está coçando o teu ouvido, eu estou orando por você, 5:30 da manhã. Estou orando por você todo dia. O dia que eu não faço cardio, eu não oro. Estou brincando. Eu oro todo dia, porque eu faço cardio todo dia. É o meu momento, vou orando por cada um. De vez em quando eu sinto alguma coisa, eu começo a orar. Isso aqui não está muito legal, eu oro por ele, enfim. Eu oro. Eu tenho uma vida regrada na academia. Mas chegou um determinado momento que a gente percebeu que não tem nada a ver com físico, é no espírito. Eu tenho 27 anos de conversão, gente. Não é um dia. Eu nunca orei tanto em 4 dias, porque se eu não orasse eu não subia. E o que me motivava? Antes de subir eu recebi muitas mensagens dizendo: pastor, vai dar tudo certo, pastor, a gente está te esperando, pastor, vai. E eu cheguei e falei assim: cara, eu preciso voltar. O Noah falou assim: pai, você vai conseguir. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu não posso voltar. O que aconteceu na quinta-feira? Eu quase quis voltar. Eu falei: eu não posso voltar. E isso trazendo para a nossa vida cotidiana, nós temos muitos desafios e muitas vezes a gente fala: eu vou voltar a fazer as mesmas coisas, porque não vai dar certo. Mas é nesse momento que entra a oração. Você vai orando e as coisas vão mudando. Você vai orando, as coisas vão sendo transformadas. Você vai orando e você vai tendo força. Você vai orando e você vai vendo que o tempo ele é controlado pelos céus. E de repente você chega no lugar que você precisa chegar. Porque você não é empurrado pelo que você sabe, pelo que você pensa, pelo que você estudou. Porque isso tudo é nada diante de um Rei celestial e de um Deus que pode todas as coisas, infinitamente maiores do que você pensa e do que você imagina. Ele pode fazer coisas impressionantes. Você está entendendo? Então foi uma experiência linda e sobrenatural. Então hoje nós vamos fortalecer algumas bases dentro de você. E nós vamos aqui desvendar, tirar as escamas dos nossos olhos, entender que muitas vezes nós damos legalidade, isto é, entregamos o direito legal para as trevas, dos quais foram liberados para a igreja. Mateus 16 fala sobre isso. O Senhor entregou para Pedro. Quem é Pedro? A igreja. E o Senhor fala diante de um lugar de idolatria, Cesareia de Filipe. Ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ele fala: eis que eu te entrego a chave do reino dos céus. Isto é, a chave fala sobre autorização, autoridade. Você liga na terra, é ligado nos céus. Você está entendendo? Você pode orar agora e coisas mudarem de maneira instantânea. E você pode orar agora, as coisas mudarem daqui a um tempo. Você pode orar agora e as coisas mudarem daqui a um ano. Mas eu tenho uma boa nova para você: as coisas vão mudar quando você ora. Tudo bem? Mateus capítulo 17 diz assim, verso 15: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus, repreendendo o demônio, este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda. Aqui não está falando sobre tamanho, aqui está falando sobre resistência. Se você pegar o grão de mostarda e você queimar ele, se você bater nele e você plantar, ele vai florescer. Porque é uma fé não de tamanho, mas é uma fé que resiste o tempo. Direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será
Impossível. Agora olha o verso 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de jejum. Duas coisas. 3 discípulos sobem com Jesus. Existe um ato de glorificação, onde Moisés e Elias aparecem. Naquele ambiente, ele é transformado. Os discípulos decidem querer fazer um gueto gospel. Vamos ficar aqui, olha só, que lugar lindo. Vamos fazer tendas e nós vamos ficar aqui para sempre, e tudo vai ficar maravilhoso. Mas o Senhor os encoraja, fazendo eles entenderem que eles precisam ter uma missão. Enquanto existia essa conversação lá em cima do monte, existiam outros discípulos do pé do monte, que estavam lá tentando expulsar o demônio do menino, e eles não conseguiram. Então, existem aqui duas tônicas. A primeira, o pessoal que está em cima do monte, e o pessoal que está, aonde? No pé do monte. Aqui no monte, eles tinham uma manifestação, mas eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Muitas vezes nós estamos nesse ambiente, nós não compreendemos o que está acontecendo aqui. Em contrapartida, existiam homens lá embaixo, que também tentaram expulsar, mas eles não estavam entendendo que eles precisavam elevar o seu nível de oração e de jejum. Mateus capítulo 6, verso 6, diz algo: mas quando você orar, vá para o seu, feche e ore ao seu pai, que está em secreto, e então o seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Existe um segredo no quarto. O quarto é um lugar de intimidade, mas é um lugar onde nós precisamos aprender a guerrear causas. Amém? Por isso eu quero gerar aqui, nesses próximos minutos, o entendimento daquilo que pode acontecer no quarto. Porque o quarto pode ser um ambiente de bênção, mas também pode ser um ambiente de maldição. E nós vamos liberar aqui 4 acessos que vão empurrar você dentro desse ambiente a trazer dos céus uma realidade divina que vai gerar transformação na sua casa, e aonde você estiver, você vai ser um agente operacional dos céus, transformando ambientes e territórios. Amém? Então o primeiro ponto é: o quarto, um lugar de queda e de morte. Segundo Reis capítulo 1, verso 2, fala de Acasias, um rei, filho de Acabe e da endemoniada da Jezabel. Esse homem, ele vive debaixo de desobediência. Em determinado momento, ele está no seu quarto, está sentado à beira da janela, e ele cai. A sua queda gera algumas situações na sua saúde, geraram algumas semanas, e esse homem morre. O que eu quero dizer? Aqui é um exemplo muito específico de que quando nós caminhamos de desobediência, nós corremos um grande risco. A Bíblia também fala, no livro de 2 Reis, no capítulo 6 em diante, um rei da Síria, que ele trama no seu quarto contra Elias. E ali ele começa a tramar. Enquanto no seu quarto existe um lugar de maldade, o Senhor traz revelação no quarto de Elias. Enquanto um quarto se torna um lugar de maldição, o outro quarto se torna um lugar de revelação. Por isso que diante de situações circunstanciais, o ambiente que você está desse quarto, ele pode se tornar um lugar de bênção ou de maldição. Juízes capítulo 16 fala sobre um homem, Sansão, o homem que tinha tudo para dar certo, mas decidiu dar errado, porque a decisão está nas suas mãos. Eu falei ontem aqui na caverna, nós temos um poder imensurável que se chama poder de decisão. Você decide o que você quer fazer com a sua história. Você decide o que você vai fazer no seu quarto, gerar um ambiente de maldição ou gerar um ambiente de bênção. Ele decidiu se contaminar com outra tribo. Dalila transformou a história de Sansão em uma maldição, porque ele permitiu com que o seu coração se contaminasse. Mas ele teve um erro específico. Ele decidiu andar sozinho, e ele decidiu não ter conselho.
simplesmente achou que deveria fazer o que deveria fazer, porque ele estava sentindo isso. Esse homem teve uma queda, e a queda foi dentro do quarto. Quantos homens e mulheres nos dias de hoje nunca vivemos antes um tempo de fragilidade na família? Em todo tempo existe uma batalha. Homens e mulheres, pais e mães, sendo persuadidos pelas trevas, para que os valores e os princípios sejam esquecidos. Mas eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Lute pela tua família, porque nada é tão real, nada é tão prazeroso do que estar em família. E é tudo o que Satanás quer fazer, gerar destruição. Mas se por um lado o quarto pode ser um lugar de queda de muitos casais e um lugar de morte, por um outro lado o quarto pode ser um lugar de vida e de ressurreição. Nós vemos no livro de 1 Reis, capítulo 17, uma viúva chamada viúva de Serepta, uma mulher que teve farinha e azeite multiplicados. Porém, em um determinado momento, ela teve uma má notícia: o seu filho está morto. E ela começa a gerar culpabilidade, dizendo que o seu pecado gerou morte no filho. Mas ela tinha construído um ambiente, e esse ambiente que ela construiu foi para que o profeta pudesse repousar a sua cabeça. E foi nesse ambiente onde o profeta pega o menino e leva até na sua cama. E a partir daquele momento, em uma situação de morte, aquele menino ressurge à vida. Por outro lado, Jesus caminhando com Jairo, depois de ter curado a mulher do fluxo de sangue, a notícia que eles recebem é que a menina, a filha de Jairo, já estava morta, que não precisava mais incomodar o mestre. Jesus olha nos olhos de Jairo e fala: ela não está morta, ela apenas dorme. Mude a tua perspectiva. E quando ele chega, já existiam, no costume judaico, existiam pessoas que cantavam, tocavam canções de morte. E quando Jesus chega naquele ambiente, ele pede para aquela situação de morte saia imediatamente. E ele entra junto com Jairo e mais 3 dos discípulos, 5 pessoas. Aqui fala muito claramente sobre os 5 ministérios. Aquela menina não era apenas uma menina, aquela menina estava representando uma nova geração, que para muitos está morta, mas diante de uma ordem celestial, ela apenas dorme. Mas quando os 5 ministérios foram ativados sobre a vida dela, ela vai ressurgir com muita fome, porque foi isso que aconteceu com ela. Ela ressurge e fala: estou com fome. Entenda uma coisa: a geração que Deus vai estar levantando nesses dias, onde o joio cresce, isto é, os piores dias da terra crescem, o Senhor vai levantar uma geração chamada trigo, que vai crescer e vai manifestar a glória do Senhor. Nos dias mais escuros da terra, você vai ser o luzeiro que vai resplandecer debaixo de uma transformação radical sobre famílias. E Satanás não vai roubar a nossa casa, nem muito menos os nossos filhos. Mas nós precisamos nos posicionar. Ou nós construímos esse ambiente para se tornar um ambiente de morte ou de queda, ou nós transformamos o quarto para um lugar de vida e de ressurreição. Quantos estão comigo aqui? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está bem? Tudo bem? Vamos falar então sobre 4 acessos que existem no quarto para a guerra ser vencida. Eu queria que você fizesse uma coisa: olha para a pessoa que está perto de você. Olha para mim aí, mosquito. Ok, fala assim: ó, é nós. Hoje a noite é nossa. Fala assim: hoje a noite é nossa. Vamos guerrear. Nós vamos vencer essa batalha. Fala para essa pessoa e faz assim: nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer essa batalha. Amém? Onde estão os guerreiros dessa geração aí? Eu vou repetir: onde estão os guerreiros dessa geração aí? Nós vamos vencer essa batalha, amém? Vou repetir: nós vamos vencer essa batalha, amém? Prepara o seu coração. 2 Reis, capítulo 4, verso 9, diz assim: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno
Vem comigo, um pequeno com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Vamos lá? Volta. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Nós vamos estar falando sobre esses 4 acessos dentro do quarto, que vai trazer transformação aonde você estiver. Estão comigo? Vamos para o primeiro acesso então, chamado cama. E a cama é o lugar de descanso. Salmo 127, verso 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, e ele dá enquanto descansa. Entenda uma coisa: o que o Senhor está produzindo nesse salmo é que você precisa proteger o descanso. Eu sei que falar sobre isso parece algo muito distante. Como assim proteger o meu descanso? Existe um acesso quando você aprende a descansar. Em determinado momento, Jesus estava numa embarcação junto com os discípulos. Uma tempestade aterrorizante vem sobre eles. Jesus está descansando, os discípulos o despertam. Ele olha para os discípulos e fala: homens de pequena fé. Porque existem tempestades que você repreende, mas existem tempestades que você precisa aprender a descansar, porque o Senhor está advogando a tua causa. E se você não caminhar sobre o poder do descanso, você não vai entender o que significa dependência de Deus. Vai ser sempre na força do seu braço. Mas existe um acesso. Fala para o irmão que está do seu lado: existe um acesso. Fala para ele aí, olha para ele e fala: existe um acesso. E esse acesso está em Mateus capítulo 11, verso 28 em diante, que diz assim. Me ajuda aí que eu tô bem doidão. Obrigado. Venham a mim todos que estão e eu. Próximo. Tomem sobre vocês o meu e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Para as vossas almas. Verso 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui fala sobre 2 acessos. Primeiro, o descanso está ligado a uma pessoa, Jesus, vinde a mim. Segundo, o descanso está ligado a propósito. Jesus, ou melhor, Deus Pai, Ele gera a construção de todas as coisas. Ele começa, no princípio criou Deus céu e terra. Então ele primeiro cria o princípio. Segundo, ele cria uma dimensão chamada tempo. E depois ele começa a colocar as coisas no lugar. E a partir de então, 6 dias ele trabalha e no 7º ele descansa. Mas como ele descansa, se a Bíblia fala que Deus nunca se cansou? Porque aqui fala sobre cumprimento de propósito. Você sabe por que muitos casamentos acabam? Porque não protegem o descanso, não sabem o significado de chegar em casa e descansar, isto é, cumprir o propósito. Estão comigo? Vamos lá de novo. A Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus cria homem e mulher. Mas quando o Senhor fala da esposa, tira do homem uma costela. Presta atenção, homem e mulher, olha para mim, isso daqui é revelador, presta atenção. A Bíblia fala que Deus cria homem e mulher. Mas quando fala de esposa, sai do homem. Por quê? Porque a mulher descansa em Deus, mas a esposa descansa no homem. O homem descansa em Deus, mas o esposo descansa na mulher.
Me explica isso. Tem um casal aqui que pode vir rapidinho aqui? Casal casado? Pode vir, sobe lá. Bem rapidinho. Mais rapidinho. Vou vir correndo. Rob e Cris ficam um para frente do outro. Eu gosto de fazer isso no casamento. Isso. Vem mais para cá para aparecer na câmera ali. Senão depois o pessoal fala, não está aparecendo na câmera. Isso. Aí. A mulher descansa em? Pelo amor de Deus, gente. Eu acabei de falar. Bate na pessoa que está do seu lado e fala assim: acorda em nome de Jesus. Desperta, ó tu que dormes. Vamos lá. A mulher descansa em? Mas a esposa descansa em quem? Como que ela descansa no homem? Se tornando adjuntora. O que significa a palavra adjuntora? Aquela que guarda o coração. Então, ela vai descansar fazendo assim, ó, guardando o coração do homem. O homem descansa em? Mas o esposo descansa onde? Fazendo o quê? Cumprindo o propósito? Não, colocando óleo sobre a cabeça. Pegou? Esse é o cumprimento de propósito. A mulher conhece o coração do homem, porque foi ali de baixo que ela saiu. E a função do homem é colocar óleo sobre a cabeça da mulher. Se existe alguma coisa na sua casa que não está prosperando, irmão amado, sacerdote da sua casa, o problema está contigo. Se torne homem, de verdade. Infelizmente nós estamos vivendo uma sociedade infantilizada. Não é sobre mim, é sobre nós. Quando você casa, não é minha conta, é a nossa conta. Também não é mais o meu cartão, é o nosso cartão. Pode falar amém, mulheres? Está vendo, ninguém quer cartão, tudo bem? Mas esse é o propósito do casamento. Aprenda a descansar um no outro. Você vai ter uma família feliz. Amém? Muito obrigado. Vamos aplaudir a vida deles aqui, amém? Pegaram? Então o poder do descanso está no cumprimento do propósito ligado a uma pessoa. Quem é essa pessoa? Pelo amor de Deus, gente. Quem é essa pessoa? Jesus. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus. Segundo, a mesa, um lugar de reconciliação e de revelação. Eu sei que eu falo muito de mesa, e eu vou falar para sempre. Vamos lá. Esse tempo aí hoje está me atrapalhando. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o significado de uma palavra chamada tradição. A tradição, ela é conectada a doutrinas que vão passando de geração em geração. Essa tradição, ela é sustentada com uma base chamada cultura. Por isso que é uma tradição cultural. Porque essa cultura vem de uma experiência que gera uma crença, que gera uma mudança de comportamento, e uma mudança de comportamento coletivo gera uma cultura. Então, a tradição que vai sendo gerada de tempo em tempo, de geração em geração, ela é sustentada por uma base chamada cultura. Então, isso se torna uma cultura tradicional. Essa cultura tradicional, ela carrega algo chamado valor. Valor. Por exemplo, nós temos uma cultura tradicional de pedir bênção para o pai e para a mãe. É ou não é? Mas muitas vezes isso vai se perdendo. Por que se perde? Porque perdeu o valor. Porque enquanto nós entendemos o valor, nós continuamos essa cultura e essa tradição de geração em geração. Por que o chimarrão é uma tradição cultural? Porque ele sempre é lembrado ao redor da mesa com pessoas partilhando corações. Existe um valor aí. Tudo bem? Tudo bem? E no costume judaico existe uma tradição. No livro de Êxodo, capítulo 25, diz assim, verso 30: porá sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim. Para sempre. Então no costume judaico ele está dizendo: reparta o pão sobre a mesa para sempre. Livro de Salmo 128, verso 1 diz assim:
Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A minha mente está indo mais rápido que a minha boca hoje. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Eu vou repetir isso daqui, os homens vão falar amém. Era para você falar amém. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Os seus filhos como rebentos da oliveira. Volta que eu não terminei de ler. A roda da onde? Da tua mesa. Paulo, mais conhecido como Paulão, nosso brother. Paulo, no momento da ceia, ele fala algo. Vocês estão gerando inimizade aqui por quê? Por que essa discussão aqui? Vocês estão mais preocupados naquilo que é colocado na mesa do que em repartir o pão. E ele ficou indignado. Vocês não estão vendo que o valor desse negócio aqui não está ligado àquilo que você come, mas quem está do seu lado? Não é sobre o que você come, é sobre aquela pessoa que está do seu lado, do qual você vai repartir. Então não está ligado a comer, a ficar buchudo, não. Está ligado a olha para a pessoa que está do seu lado e reparte com ela. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? Vocês estão bem aí? E a mesa é um lugar de cura, mas pode se tornar um lugar onde brota enfermidade. Eu não sei quantos aqui, eu estou falando de mim, quantas vezes a mesa se tornou um lugar pesado demais, um lugar de ferimentos, um lugar de gritos, um lugar hostil. Quantos de nós já passamos por situações difíceis ao redor da mesa? E tem um homem na Bíblia chamado José. José, ao redor da mesa, ele entrega sonhos que ele tinha, sonhos que traziam uma revelação profunda. Ele era menino, ele estava empolgado com aquilo que tinha sido revelado, e ele expõe, os seus irmãos o invejam. Eles pegam o seu irmão, deixam ele nu, colocam dentro de um buraco de mais ou menos 20 metros de profundidade, chamado cisterna. Matam um animal e colocam sangue sobre a roupa e vão falar para o pai que os animais mataram ele. Jogam esse menino dentro de um buraco, ele tinha 16 anos, e vendem ele para os comerciantes da época. Aquele menino é levado, é tirado da sua casa, é levado para uma situação complicada. Ele se torna escravo. Potifar vai no mercado de escravos e compra ele, e ele começa a servir dentro da casa. Mas tudo o que José fazia tinha valor, porque ele aprendeu ao redor da mesa. Pegou? E nesse processo de construção, a esposa de Potifar achou ele muito bonitinho, e foi no quarto que ela fala: deita comigo, José. E ele falou negativo. E no momento que ele sai correndo, ela fica com um pedaço de roupa dele, e ela denuncia ele, dizendo: esse menino quis se deitar comigo. Ele foi injustiçado, ele foi colocado dentro de uma masmorra. O lugar em que ele estava, mais ou menos 3 anos ele morreria, porque não tinha a presença do sol, enfim, era um lugar de umidade profunda. Mas o Senhor o exaltou. 17 anos depois, a promessa se cumpriu. O sonho que ele teve e que ele estabeleceu ao redor da mesa se cumpriu, e ele se torna vice-governador do Egito. Ele governa todas as coisas, e principalmente quando existia uma crise financeira naquela época, eles tinham reservas. As cidades circunvizinhas iam até José para pedir auxílio. Em determinado dia, eles entravam na sala do vice-governador de cabeça baixa, porque eles não poderiam olhar para ele. Eles entravam de cabeça baixa e se prostravam. Quando ele olha para aqueles homens, quem eram? Os seus próprios irmãos, que um dia venderam ele.
José vai para trás e começa a chorar profundamente. Sabe por quê? O sonho se cumpriu, amém? Mas dentro dele existiam feridas que ainda estavam gritando dentro dele. Porque passado não resolvido é presente que perturba. Passado não resolvido é presente que perturba. Não vou contar toda a história, mas no final ele fala quem ele era. Ele perdoa os seus irmãos. E a partir daquele momento ele começa uma outra jornada na sua vida. Mas ele teve que reconhecer que existia uma alma adoecida. E você sabe alguns sintomas de uma alma doente? Eu vou falar, quem sabe você está assim, quem sabe está tudo certo com você, e você fala assim, não, está tudo bem comigo. Mas existem alguns sintomas que denunciam. E quando esse passado vem, música, lugar, gestos, palavras, trazem à memória algumas sensações bastante distintas. E você começa a trazer à memória terror, desgraça, perturbação. E você começa a perceber que você não estava tão curado como você imaginava. Alguns sintomas de alma doente. Você não se aceita como você é. Aparência, estado civil, situação econômica, nível cultural. Você tem dificuldade de se aproximar de certas pessoas que intimidam. Você é tímido, você é inseguro, você é sarcástico, você critica demais, você é muito exigente, você está sempre na defensiva, você tem grande dificuldade de perdoar, você tem vontade de morrer. De modo geral, você tem medo de se abrir, se compara sempre com os outros. Em sua avaliação, sempre as pessoas são melhores do que você. Você tem problemas de relacionamento e de intimidade. Tudo isso são sintomas. E a dor de José se chamava mágoa. A pergunta que eu faço para você, qual é a tua dor? Qual é o nome dela? Porque se dentro disso aqui que eu falei, existem algumas coisas que potencializaram, quem sabe é o momento de você, primeiro, reconhecer. Segundo, se posicionar. Terceiro, desejar ser curado. Ele vai curar o teu coração. Ele vai curar o teu coração e você vai viver uma nova história. Porque a vida desse homem só foi completa quando ele teve o reencontro com o seu passado não resolvido. Escuta isso. A sua vida só foi completa quando ele resolveu o seu passado não resolvido. Eu sei que é uma coisa um pouco complexa, mas aquela mesa que se tornou pesada, se tornou um ambiente de reconciliação. Quem sabe hoje é o momento de você entender que muitas coisas que nós vamos vencer no reino do Espírito é quando nós entendemos o que significa espírito de reconciliação. Eu tinha que terminar a palavra agora, mas eu não vou terminar. Eu preciso caminhar um pouquinho mais, tá? Me perdoa, mas hoje não deu certo. Escuta uma coisa, Pedro, presta atenção, por favor. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele voltou a fazer as velhas coisas. Grande parte das vezes, quando nós geramos uma negação daquilo que Deus nos entrega, nós sempre voltamos para um passado que nos condenou. E ele voltou a pescar no mesmo ambiente em que ele pescava e não estava pescando nada. Jesus morre, ressuscita e vai no mesmo ambiente, porque sabia que ele iria encontrar Pedro lá. Quando nós retrocedemos, Deus sempre vai naquele ambiente, porque Ele sabe que vai te encontrar naquele ambiente. Porque Ele sabe que aquele ambiente que você estava era um lugar de fuga. E Jesus fala a mesma coisa que Ele falou a primeira vez. Lança a rede do lado direito do barco. Quando Ele ouve, Ele vai para dentro do mar. Ele nada. E quando Ele encontra Jesus, não tinha alguém apontando o dedo para ele, você sabia? Não tinha alguém condenando ele.
Não tinha alguém gerando nele as maiores crises, aumentando ou potencializando as crises que ele já tinha, ou culpando ele, porque ele já estava se autoculpando. Ele tinha alguém que preparou uma mesa com um peixinho e com um pão, dizendo: vem cá, senta aqui, vamos comer junto. Você precisa entender que a mesa que Deus nos coloca não é um ambiente de acusação, é um ambiente de graça. E nesse ambiente de graça não existe merecimento, existe favor. Ei, não existe merecimento, existe favor. Você é aceito, você é amado, independente daquilo que você fez, daquilo que você carregou, ou daquilo que você retrocedeu. Tudo é apagado se você falar: eu quero me assentar de novo ao redor dessa mesa. E eu quero liberar uma palavra para o seu coração. Eu sei que muitos que estão aqui já, quem sabe, provaram algumas situações de desonra. Assim como Davi foi esquecido lá atrás das malhadas das ovelhas. Mas quando o profeta aparece, foram colocados os filhos prováveis, aqueles que poderiam se tornar, quem sabe, o próximo rei. Só que Deus não escolhe os prováveis, Deus escolhe os ungidos. E sabe qual foi a palavra do profeta? Manda chamar o menino, porque ninguém vai se assentar na mesa enquanto o menino não chegar. Ei, olha para mim. Se porventura na tua jornada de vida existiu desonra, os céus estão proclamando agora: manda chamar. Diga o seu nome. Vou repetir de novo: manda chamar, porque ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não se assentar. Jesus está te chamando de volta para essa mesa. Anjos, arcanjos, querubins, ninguém se assenta enquanto ele não se assentar. Sabe por quê? Porque você vale muito mais do que você imagina. Ei, você não entendeu? Você vale muito mais do que você imagina. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Nós falamos sobre a cama, nós falamos sobre a mesa, nós vamos para o terceiro rapidamente, já vamos passar para o quarto nesses próximos 5 minutos. Cadeira, o lugar de conselho. E Êxodo capítulo 18, não precisa colocar, verso 21 em diante. Existe um conselho a Moisés de Jetro. E o conselho é: você não está conseguindo administrar esse povo, olha só o tamanho dele, você precisa dividir em tribos. Então faz o seguinte: levanta líderes de 100, líderes de 500, líderes de 1000. Governe o povo, porém os homens que você vai escolher, eles precisam ter 3 qualidades: capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Verdade que caminham sobre essa verdade. Tementes porque eles entendem o que significa o temor do Senhor e o princípio da sabedoria. E essa capacidade não fala sobre uma capacidade humana, mas fala sobre homens que desejam ser livres de dependências. Aqui não está falando sobre homens perfeitos, aqui está falando sobre homens posicionados. Determinado momento da nossa vida, nós não nos achamos capazes de realizar tamanha façanha, mas não é sobre o seu conhecimento, porque Deus é capaz de colocar você em lugares que você nem imagina, e Ele vai te capacitar. Mas porventura, na nossa caminhada, algumas pendências fazem parte da nossa história, e nós precisamos arrancar elas, gerando uma ruptura. Diga comigo: rupturas. Que hoje possa ser uma noite de você romper com algumas coisas, algumas pendências que estão gerando em você muralhas intransponíveis. Quem sabe pendências das quais você se torna refém das suas fraquezas. Pendências que geram a síndrome da desistência constante. Pendências que geram na nossa alma argumento que gera impossibilidade de chegar onde você precisa chegar. Pendências que amarram você a outra pessoa, gerando um coração argumentativo e ferido. Pendências que geram um interrompimento das promessas. Diga-se comigo: nessa noite o ciclo muda.
E existe sobre a minha vida uma ruptura de toda incapacidade. Uma ruptura de toda incapacidade. Você recebe essa palavra no seu espírito? Rompa com toda incapacidade. E para encerrar, uma lamparina, que é o fogo de Deus, o Espírito Santo, que está dentro de você. Quando você aceitou Jesus, quando você confessa com o seu coração, confessa com os seus lábios, e você crê no seu coração, Romanos fala sobre isso, capítulo 8 em diante, Ele passa a habitar dentro de você. Certamente você já deve ter reconhecido Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, amém? Ele está dentro de você, e a Bíblia fala que Ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele quer despertar você essa noite, para que você rompa todos os obstáculos. O Senhor está levantando uma geração, famílias de joelhos dobrados, que vão trazer a realidade divina, e vão transformar todas as histórias. Todas as histórias, porque não é só a tua. Tem uma geração que vai olhar para você, e que vai ter uma transformação de maneira genuína e poderosa. As pessoas estão carecendo de referências. As pessoas que estão aí não estão precisando de pessoas que são belas no Instagram. As pessoas que estão precisam se levantar, precisam ser conhecidas no reino celestial. E no inferno também. Porque os céus vão apontar, eis um servo. E o inferno vai apontar, não toca nele porque ele é servo. Você está entendendo o que eu estou falando? O Senhor está com pressa de levantar homens. Eu vou repetir: homens que se levantem em autoridade e que parem de ficar reclamando. Por favor, sai desse ciclo de uma vez por todas, cara. É sempre o outro que é o culpado. Traz a culpa consigo mesmo e entra numa jornada de transformação. Se posiciona. Meu Deus do céu, eu não sei, isso não gera agonia? Você repetindo ciclos direto. Em nome de Jesus, o momento é agora. Quinta-feira nós vamos ter aqui reunião dos generais. Quero você aqui, homens. Nós precisamos levantar homens que oram. Porque homens que oram vão ser homens que vão governar. Vão ser homens que vão estabelecer o reino de Deus. E nós precisamos levantar também mulheres que vão servir o seu esposo, que vão estar perto dele, que vão ganhar o coração dele em todo o tempo e falar assim: vai que eu estou contigo. Automaticamente os nossos filhos serão reflexo daquilo que a gente vive. Por isso, igreja de Jesus, esse mês vai ser um mês onde nós vamos gerar transformação nas nossas casas. Semana que vem, nós vamos fazer. Semana que vem te prepara, tá? Vai ter uma surpresa extraordinária aqui. Mas essa noite, quando você se levantar, quando eu falar já, você vai se levantar. E quando nós nos levantarmos, você já vai levantar orando. Tudo bem? Certamente alguma coisa, em algum ponto, pode ter sido apenas uma palavra, entrou em você. Quando você levantar, você já vai para cima, vai cair para dentro. Porque essa guerra já está vencida, tá? A gente só tem que se posicionar. Vou repetir, essa guerra já está vencida. Nós só precisamos nos posicionar diante dessa realidade. Estão comigo? Estão comigo? O teu amor lança fora o medo. Amém? Quando eu falar já, igreja, vamos orar. Vamos orar. Pastor, eu quero caminhar nessa igreja. Caminha. Pastor, eu quero ajoelhar, ajoelha. Pastor, eu quero gritar, grita. Pastor, eu quero jogar a cadeira para cima. Não joga. Não joga. Amém? Mas nós precisamos nos levantar em oração. Ei, você não está entendendo? Nós precisamos nos levantar em oração. Eu quero repetir a frase que eu li aqui. Diga assim comigo: quem fracassa na oração, fracassa na sua vida. Se eu fracasso no quarto, eu fracasso em qualquer lugar. Então agora é o momento dos filhos da promessa se levantar e estabelecer o reino de Deus. Fique em pé, fique em pé, dê um aplauso a Jesus, o Rei da Glória. Pastor, eu nem sei orar direito. Não é sobre saber. Quando eu falar já, você vai começar a orar, irmão.
e a tua oração vai ficar mais alta com esses instrumentos. Mas nós não vamos saber se o céu caiu ou se a terra subiu, mas algo vai acontecer. Amém? Amém, músicos? Não para de tocar 1 minuto. Apaga a luz. 1, 2, 3 e já começa a orar. Começa a orar pela tua casa, pelos teus filhos. Começa a orar pela tua família. Começa a orar pelos teus pais. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Se levante de oração, se levante de oração. Estabeleça o reino de Deus. É agora, esse é o momento, essa é a hora. Levante homens, mulheres, filhos, que estabeleçam o reino de Jesus. Isso, ore, ore. Satanás, largue os nossos filhos. Dentro de mim há uma canção. Toda situação financeira que Satanás pegou para tentar minar sobre a família, seja quebrado agora. Mas se levanta essa noite uma igreja que ora. Ore, vamos, não para, não para, não para. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Ore, 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 estabeleça o reino, estabeleça o governo de Jesus. Ore, 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 não pare, não pare. Eu nasci pra te adorar.